É um prazer e um privilégio estar com os irmãos numa data tão importante, né? A igreja celebrando aí mais um aniversário, mais um ano de vida que o Senhor concede a essa igreja para continuar aí fazendo o bom trabalho do Senhor, de pregação do Evangelho, de adoração ao Senhor. Isso é muito bom, né? Cada ano que uma boa igreja, uma igreja saudável celebra, é a comprovação de que o Senhor de fato sustenta o seu povo, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos, desde já agradeço o convite para que nós estejamos aqui juntos, meditando na palavra de Deus. Eu acho que eu tenho hoje até às 16 horas, né, para falar, né? Então, mas o meu objetivo com os irmãos nesses 2 dias é que a gente fale hoje um pouquinho sobre a ética cristã do trabalho. Nós sabemos que nós, enquanto povo de Deus nessa terra, nós estamos envolvidos constantemente com o trabalho, né? E há muitas visões diferentes no próprio meio cristão relacionadas ao trabalho. Há até mesmo quem pense que o trabalho é fruto do pecado, né? É uma maldição que Deus colocou no homem, e não é isso que a Bíblia diz. Eu quero que a gente medite então um pouco nessa manhã sobre essa questão do trabalho, para que nós amanhã de manhã a gente fale um pouquinho sobre a igreja e a gente feche a noite falando sobre a ressurreição e vendo como que essas 3 coisas no final estão todas encaixadas, estão todas juntas aí. Eu vou pedir os irmãos então para me acompanhar, e o nosso primeiro texto é João capítulo 5, 17. Eu quero começar com essa máxima que nós temos aqui, que é o Senhor Jesus fazendo aqui uma declaração, né? Nós vamos passear por alguns textos aí, mas o Senhor Jesus fazendo aqui já uma declaração, né? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí o próximo slide, ele é também uma fala do nosso Senhor Jesus, João capítulo 9, versículo 4, que diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O ponto aqui é mostrar que essa noção do trabalho, então, ela está contida na Escritura Sagrada, ela está contida, inclusive, na fala de Jesus, nas palavras de Jesus, e é óbvio que em cada um desses contextos aqui, Jesus se refere a um tipo de trabalho, mas é só para a gente ter um pontapé inicial. Mas vamos lá, o que é trabalho, né? Quando a gente pensa em trabalho, se a gente for pensar numa definição de termos aqui, o que a gente está falando, né? Aí a gente tem um sentido geral: toda atividade física ou intelectual realizada com um propósito, geralmente visando alcançar um resultado ou atender uma necessidade. Isso daqui é definição de dicionário, né? Então, toda atividade física, intelectual, que é realizada buscando aí um propósito, buscando um resultado ou uma necessidade. Nós temos também o sentido econômico, uma definição econômica, né? Que vem dizendo que a aplicação das capacidades humanas, força, tempo, conhecimento, criatividade, na produção de bens ou serviços em troca de remuneração ou sustento. E nós temos também um sentido social, olha aí. É o meio pelo qual o ser humano contribui para a coletividade, desenvolve habilidades, obtém recursos e confere sentido e dignidade à vida em sociedade. Então são definições amplas que nós podemos empregar a essa noção de trabalho que nos ajudam a entender um pouco mais. Mas aí vem uma pergunta que eu acho que é a fundamental, então, que vai nortear o que a gente vai fazer aqui, que é essa aí, olha. Qual que é a origem do trabalho? De onde vem? Será que
como eu já adiantei, né, alguns pensamentos que existem. Será que o trabalho ele tem origem então na queda, né, no pecado? Será que o trabalho ele é uma espécie de maldição? Será que o trabalho ele é algo ruim que veio a nós seres humanos? E se vocês se lembrarem dos dois textos que eu li, João 5,17 e João 9, a resposta ela já está muito clara então, né? Que é o próximo slide. A origem do trabalho é quem? É Deus. Deus é a origem do trabalho. Trabalho, de forma alguma, é algo ruim, é algo mal, é algo amaldiçoado. O que nós não estamos dizendo? Não estou dizendo que não existam trabalhos que estejam sim numa classificação que a gente pode colocar como coisas ruins, né? Que aí há até discussão se a gente poderia classificar isso como trabalho, né? Seria muito mais uma deturpação do conceito de trabalho aplicado a certo exercício do que propriamente aquilo que a Escritura Sagrada chama de trabalho. Mas pensando em trabalho como esforço, como um exercício físico ou intelectual, buscando um fim, buscando um resultado, a origem do trabalho, então, que nós temos é Deus. Gênesis 1:1, que é o que está no próximo slide, olha como que a palavra de Deus já começa revelando Deus para nós. Primeiro versículo da Bíblia, primeiro texto da revelação do nosso Deus a nós começa: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós temos aqui essa noção de criar, essa noção de agir, né? Essa noção de fazer algo, essa ideia de Deus então em atividade, fazendo o quê? Criando. Ou seja, a Bíblia ela já inicia, o pontapé inicial da revelação de Deus para nós é nos mostrando Deus fazendo o quê? Deus criando, Deus agindo, Deus trabalhando. Aí quando você vai lá no capítulo 2, versículos 1 a 3, o texto diz assim, olha: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Eu acho muito interessante os termos, os verbos que Moisés ele coloca aqui na hora de redigir esse texto, né? Porque são todos verbos, então, termos que nos mostram Deus em atividade. Olha aí, obra, fazer, aí ele vai repetindo, obra, feito, obra, e obviamente trazendo a ideia do descanso, né? Só se descansa porque se teve uma atividade, porque se fez um exercício, porque se realizou algo, né? Ou seja, de novo, a Escritura mostrando para a gente, então, Deus fazendo o quê? Deus em atividade, Deus trabalhando. Voltando na definição que eu trouxe aqui, que o trabalho, então, ele é uma atividade física ou intelectual visando um fim, buscando um alvo, buscando um objetivo, o que nós temos aqui é Deus cumprindo isso. É Deus criando, é Deus fazendo a sua obra, como, de novo, Moisés faz questão de destacar, eu fiz questão de destacar ali em laranja, as repetições que ele faz ali, obra, 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 ou seja, é Deus realizando algo, buscando um fim, buscando um objetivo. Então, meus irmãos, a conclusão que nós temos logo aqui é o quê? Deus está fazendo o quê? Trabalhando. Deus trabalha, que liga com o que Jesus disse. Tudo bem que tem o seu contexto ali, né? Mas num sentido geral, com o que Jesus disse, então, que o meu Pai trabalha até agora, e, enfim, nos ajudando a entender isso daí. Aí, tá, entendemos então que a origem é Deus, conseguimos fundamentar o trabalho ao vermos Deus trabalhando, Deus agindo, Deus fazendo, mas e nós? E nós seres humanos? E será que isso é algo só para Deus? Claro que não. O homem, ele foi feito para o trabalho. Desde a nossa criação, desde o momento que fomos formados pelo Senhor, desde o momento que o Senhor Deus coloca Adão ali no Éden, o Senhor já o cria e já o coloca ali com essa incumbência de fazer o quê? Trabalhar. Estar em atividade, agir.
fazer algo buscando um fim. E tudo isso é fundamentado, além de uma ordem direta que o Senhor Deus dá ao homem, a gente vai ver isso daqui, mas com a própria ideia da forma como Deus cria o ser humano. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A gente vê isso, né, na Escritura Sagrada. Então, se Deus é um Deus que desde o começo a Escritura Sagrada nos revela Deus trabalhando, Deus agindo, Deus fazendo, em momento algum Deus está inativo, por toda a revelação, em momento algum Deus está inativo. Se somos imagem e semelhança de Deus, logo então, ao replicarmos essa imagem e semelhança de Deus, o que nós fazemos então? Trabalhamos. Assim como Ele, também somos seres dados ao trabalho. Trabalhar diz respeito à nossa identidade. Fala daquilo que fomos criados para fazer. É interessante, né? A gente conversa às vezes com alguns crentes, né? E as pessoas às vezes replicam um pensamento muito antibíblico, mundano, em relação ao trabalho, em relação à visão que tem do céu, né? Porque as pessoas geralmente leem a ideia de descanso no céu como uma ideia de completa inatividade, né? É aquela ideia meio medieval, né? De, sei lá, a gente vai virar um anjinho, né? Vai ganhar asas e vai ficar voando e pulando de nuvem em nuvem, né? Com uma harpinha na mão e só tocando e cantando e tudo mais, né? Não é a visão que a Escritura Sagrada tem pra gente. É óbvio que na consumação de todas as coisas, e quando estivermos na eternidade com o nosso Senhor, nós seremos livres daquilo que o pecado legou ao trabalho, fadiga, cansaço, estresse, né? E todas as outras coisas ruins que o pecado trouxe a essa relação de trabalho, mas a relação de atividade, de trabalho, nós continuaremos exercendo, replicando então, continuando a replicar, a manifestar, vamos dizer assim, essa imagem e semelhança de Deus. E é interessante e importante nós já termos essas noções desde aqui, né? E aí eu falei que, além de uma ordem clara, nós temos essa ideia da criação. E qual que é a ordem clara, né? No próximo slide ele diz assim, olha, a criação dos seres humanos é acompanhada de uma bênção e uma tarefa, um encargo e uma comissão, que brotam da intenção divina para o homem e sobre como ele, Deus no caso, os fez macho e fêmea. Vamos abrir lá em Gênesis 1, 26? Para nós vermos essa. É um texto também bem conhecido, né? Mas o texto diz, façamos o ser humano, Deus disse, façamos o ser humano, estou usando aqui a versão NAA, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Duas coisas aqui, a imagem e semelhança de Deus no homem, então, e a bênção e a tarefa que o Senhor Deus dá ao homem. Que bênção, que tarefa é essa? Ter domínio sobre peixes, sobre as aves, sobre todos os animais, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam. Pega aqui aves, pega animais do mar, animais que rastejam pela terra, complementando aqui todos os seres criados, né? E coloca aqui a ideia de que o homem teria domínio, deveria dominar. A ideia mais comum aqui, se a gente for tentar traduzir isso daqui, o nosso português mais claro, seria uma espécie de mordomia, né? Uma espécie de administração, liderança, administração
criação, ou seja, governo real sobre o reino animal, a partir do momento que é criado por Deus. E aí, quando a gente chega lá no versículo 28, olha o que diz o 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O que está acontecendo aqui? Deus está dando, então, essa ordem, Deus está dando essa tarefa de trabalho. Em que consistia, então, esse trabalho, essa tarefa? De novo, se multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Dominar, governar, administrar. Dominar o reino animal de forma integral. E uma outra coisa que está aqui, pode passar mais um, irmão. Segundo parágrafo ali, ó. As tarefas, elas são interrelacionadas e interdependentes. O homem deve ser fértil e se multiplicar para preencher, para subjugar e para governar. Olha que interessante isso daqui. Porque na ordem com que Moisés escreve, na ordem com que a tarefa que o Senhor dá, ela é dada aqui, a ideia de ser fértil, ela está em primeiro lugar. A ideia de ser fértil, ela está presente aqui, configurando o que então? Que homem e mulher, quando se unem na sua relação, eles estão então, nessa união, nesse casamento, contribuindo para o exercício dessa bênção e dessa tarefa que o Senhor dá aqui ao homem. Porque, veja, não é apenas dominar, não é apenas governar, é ser fértil, se multiplicar, encher a terra, e por meio dessa fertilidade, por meio dessa multiplicação, por meio de encher a terra, é que o homem consegue, então, governar, consegue exercer domínio sobre a criação. E é o que está no próximo, então, olha, sobre o casamento. Casamento entre homem e mulher possibilitará a multiplicação frutífera, a fim de capacitar o enchimento, a subjugação e o governo da terra. Isso nos diz que o trabalho dado por Deus ao homem não deve estar desconectado do casamento e da família. Na realidade, casamento e família permitem ao homem realizar a obra que Deus lhe ordenou realizar. Isso daqui é muito importante, meus irmãos, porque, nós vivemos épocas em que a visão bíblica de família, de sociedade, ela tem sido cada vez mais sufocada por uma visão secularizada e tudo mais, né? E esse secularismo, vamos chamar assim, essa distorção do ideal bíblico, ele tem sido cada vez mais tentado ser colocado na igreja, tentado ser enquadrado na igreja. Então, por exemplo, a nossa sociedade, ela vê com maus olhos aquela ideia, então, da família tradicional, como a Bíblia estipula, em que o homem, ele sai, exerce o seu trabalho, exerce a sua função, e a esposa, ela fica em casa, cuidando da casa, cuidando do lar, cuidando dos filhos. Cada vez mais essas questões, esse serviço, esse trabalho, então, de cuidado da casa, cuidado dos filhos, ele tem sido terceirizado, e essa ideia tem sido cada vez mais mostrada como sendo o quê? Olha, isso é o ideal, é assim que tem que ser. Por quê? Porque assim como o homem sai e busca, sei lá, sua carreira, o seu trabalho, a mulher também tem o direito de fazer isso, de sair, de buscar sua carreira e tudo mais. E o ponto nem é dizer que a mulher não tenha direito, nem possa fazer isso, de maneira alguma. A gente tem casos em que há sim necessidade, em que a família ela tem uma necessidade de que os dois saiam do trabalho, né? Principalmente cidades maiores, onde as coisas são realmente difíceis, existe isso como uma necessidade. Mas nós entendemos na Escritura Sagrada que seguir isso como um padrão, então, como um modelo bíblico, em que
o casamento, a união de homem e mulher, onde o homem então exerce a sua função de trabalho fora do lar e a mulher exerce a sua função de trabalho onde? No lar, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E que essas duas coisas trabalhando junto, elas são um complemento e elas cumprem aquilo que a Escritura está dizendo. Há o casamento, há a união de homem e mulher. Com esse casamento, com essa união, os dois, ambos, cumprem devidamente os seus papéis de trabalho diante daquilo que Deus determinou, diante daquilo que Deus deixou na sua palavra. Não é isso que o texto está dizendo? Sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra, e aí cumpram esse mandato que o Senhor colocou, cumpram então esse trabalho, os dois unidos. E, como está dizendo, essas realidades fundamentais em Gênesis naturalmente dão origem a canções como a do Salmo 128, onde o homem abençoado desfruta das coisas boas geradas pelo trabalho no contexto da família. Vamos dar uma olhadinha nesse salmo? Salmo 128. Olha que coisa bela. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. A imagem que vem à nossa mente ao lermos esse salmo é uma imagem de cumprimento disso que a gente está vendo até aqui, né? O homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos é bem-aventurado. A gente sabe que bem-aventurança é algo que Deus concede, né? E aí diz, você comerá do fruto do seu trabalho. É a ideia então do homem que exercita o seu trabalho, a sua função. Essa função, esse trabalho, o exercício dessa tarefa traz o seu resultado, que é o quê? Comer desse fruto, viver desse fruto. E aí vem, será feliz, tudo irá bem com você. E o 3, sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. E os seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. A imagem, então, que o salmista desenha aqui para nós, é essa imagem, então, de uma família abençoada com o fruto do trabalho. Trabalho de quem? De ambos. Trabalho do homem, que exerce a sua função, trabalho da mulher, na questão de ser frutífera, na questão dos filhos, e desses filhos ao redor da mesa, sendo ali instruídos por esse casal, que é a imagem e semelhança de Deus, cumprindo o mandato que o Senhor nos dá aqui. E aí, vem o que está no próximo, por favor. Que diz então, no mundo muito bom, como Deus criou, antes da entrada do pecado, Deus concedeu então o casamento ao homem para permitir a conclusão das responsabilidades dadas por ele, que eram enormes. Isso é verdade em termos logísticos, em termos apenas logísticos. Sem a mulher, o homem não pode ser fértil, multiplicar-se ou encher a terra. Percebe, irmãos? O ponto aqui, então, é chamar nossa atenção para essa bênção relacional, então, né? Que o presente de Deus da mulher foi projetado para si. O próximo diz assim, significa que companheirismo, comunhão e a unidade profunda do casamento foram concedidos para tornar, então, o enchimento, subjugação, o governo do mundo, uma aventura deliciosa que deve ser empreendida pelos dois. Eu vou pular aqui coisas que eu já falei, por causa do tempo.
Pode pular, meu irmão? Aí agora a gente vai chegar lá já na visão do Novo Testamento que eu quero trazer. Isso aí. Esse material, irmão, só a título de dar as devidas referências, né? Eu adaptei do material do John Murray, um livro muito bom que o John Murray tem sobre ética cristã, em que ele trabalha diversos desses aspectos, ética no trabalho, ética, enfim, em todas as áreas da vida. Eu achei muito legal isso que o John Murray fez. Aí, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente já entendeu então no Antigo Testamento o quê? A origem do trabalho. O trabalho tem a sua origem em Deus, nós já vimos isso. O mandato que Deus dá ao homem, frutificar, multiplicar, encher a terra. Como que o casamento, então, ele é o complemento, ele é o que permite ao ser humano cumprir isso. E o Novo Testamento, ele desenvolve também algumas questões, e aqui eu quero ver com os irmãos algumas questões práticas. Por quê? Se por um lado, como eu falei, na primeira parte, nós temos algumas pessoas que têm uma visão de que o trabalho ele tem a sua origem no mal, no pecado, por outro lado também, mesmo quem não tem essa visão, há de modo bem amplo na mente dos cristãos, na mente da sociedade no geral, né? Mas na mente de alguns cristãos também, uma ideia muito negativa no exercício do trabalho. Antes a gente estava falando de origem. Agora a gente está falando do exercício, de como fazer, de como trabalhar. Então, olha essa frase aí do Dr. Elton Trueblood. A ética cristã do trabalho é muito necessária para o mundo moderno. Parte dessa necessidade surge do fato de que muito do trabalho é, na verdade, odiado e suportado somente por causa do salário. Não é uma verdade? É aquela ideia assim, tenho que trabalhar porque eu preciso do salário. Porque o trabalho, ele é um meio para alcançar um fim. Qual é esse fim? A glória de Deus? Não. Os vencimentos no final do mês. Então, o que motiva, o motor de propulsão para o exercício do trabalho, ele é o quê? Ele é exatamente essa recompensa do salário. É errado você ter a recompensa, ter lá o seu salário? É óbvio que não, né? É óbvio que não. A própria Bíblia fala sobre isso, né? O obreiro é digno do seu salário, e isso se aplica a qualquer pessoa que trabalha, né? Mas o ponto, irmãos, que a palavra de Deus traz para a gente como servos de Deus, é que o fundamento de tudo aquilo que a gente faz é a glória de Deus. Se eu entendo que Deus ele é a origem do trabalho, se eu entendo que eu, como imagem e semelhança de Deus, eu preciso então manifestar essa imagem e semelhança por meio daquilo que eu faço, ou seja, por meio do meu trabalho, eu não posso olhar para o trabalho, para o exercício do trabalho, para o realizar dessa função, simplesmente visando o salário. Eu olho para essa atividade pensando o quê? Isso daqui é para a glória de Deus em primeiro lugar. O salário, a recompensa, ela vem como uma dádiva misericordiosa de Deus que usa disso como um meio para eu me sustentar. Mas a base principal, o fundamento de eu exercer isso daqui é visando então que o nome do Senhor seja glorificado no fato de eu, enquanto servo de Deus, enquanto imagem e semelhança de Deus, fazer aonde eu estou inserido, no meio onde eu estou inserido, fazer aquilo que o Senhor me colocou aqui para fazer. Uma das coisas que o Senhor nos criou para fazer. E aí, olha, o doutor segue dizendo, né? Tal atitude é fadada a destruir toda a ordem social. Muito do conceito de um dia honesto de trabalho para um dia de salário digno se deriva de fontes cristãs. O orgulho do trabalho bem feito deveria ser restaurado. E isso não se faz sem a introdução de profundas convicções. Qual que é a ideia que ele quer dizer que com o orgulho de um trabalho bem feito, né? O orgulho aqui está como sinônimo de satisfação, né? Satisfação de que, poxa, olha isso daqui que eu fiz, olha que coisa legal, olha que coisa boa,
olha que trabalho bem feito, olha que trabalho, que exercício bem executado, né? A gente tem um parâmetro disso na Escritura? É óbvio que tem. A Escritura Sagrada, quando vai descrevendo para a gente os dias ali da criação, ela diz que na conclusão de cada um dos dias, o que Deus fez? O que Deus disse? E viu Deus que isso era o quê? Muito bom, né? Que isso era bom, na verdade, né? E viu Deus que isso era bom. Ou seja, é a ideia da satisfação naquilo que se está fazendo, para se ter ideia, para se ter certeza, convicção de que aquilo foi bem feito, de que aquilo foi bem executado, de que aquilo foi executado com prazer, com satisfação, e não apenas com aquela ideia assim, puxa vida, cheguei no trabalho 8 horas, aí estou doido para ir embora, que horas são? 8h10, né? Ou nossa, meu Deus, de novo, e o relógio desperta e a pessoa já acorda, sabe, com um ódio mortal do relógio, né? Quase que cancela ali o despertador com um porrete, se tivesse um na mão, né? Com aquela ideia de que coisa ruim, que coisa odiosa, mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer isso, os boletos não vão ser pagos e a casa não vai ser sustentada. Não é a visão que nós encontramos na Escritura Sagrada, o padrão que Deus estabelece na Escritura Sagrada, entendendo Deus como sendo o quê? O paradigma, o modelo de trabalhador, vamos chamar assim, né? Ah, pastor, mas o meu trabalho é ruim, tem injustiças e tudo mais. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas não são, irmãos, as circunstâncias que ditam a nossa postura cristã. Se você for refém das circunstâncias, sabe quando que você vai ter circunstâncias favoráveis? Só na glória, só no céu. Se você deixar as circunstâncias pautarem a sua reação, você não vai estar tendo uma conduta cristã. É exatamente nas circunstâncias mais difíceis e mais adversas que urge a nossa atitude pautada naquilo que Deus quer de nós. Então, sim, existem trabalhos que são ruins, difíceis, existem injustiças que acontecem e tudo mais. A gente precisa ser cristão, ser servo de Deus, ser imagem e semelhança de Deus, e um bom modelo de trabalhador nessas circunstâncias também. Mas nós vamos chegar lá, né? Só queria deixar esse ponto aqui. Aí o próximo diz que o ensino do Novo Testamento sobre a instituição do trabalho é proeminente e explícito. Ele vai na raiz da questão quando acusa o quê? Ociosidade como impiedade. Isso daqui é interessante, irmãos, porque veja. Vamos direto lá no texto, que aí eu falo de uma vez só. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Olha o que Paulo vai escrever em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Deixa eu abrir aqui numa outra versão também. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. O que ele está dizendo aqui? Ele está dando uma ordem, né? Um imperativo, para que os irmãos se afastassem de todo aquele que vive de forma desordenada. E aí, geralmente nós somos tentados a pensar que aquele que vive de forma desordenada é aquele que faz o quê? Ensina doutrinas erradas, é um falso profeta, vive no adultério, no roubo e tudo mais. Sim, esses também vivem de forma desordenada. Mas o contexto do que Paulo está trabalhando aqui, olha o versículo 11, o que ele diz. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês
algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Paulo está orientando a igreja aqui, e ele está dizendo que aquele que vive de forma desordenada, e que ele está aqui dando esse imperativo para que a igreja se afaste, é aquele que está vivendo na ociosidade nesse contexto aqui. Versículo 10, ele traz aquele famoso versículo, né? Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. É um texto que, para essa mentalidade moderna, o povo, né? O povo, enfim, fica possuído, né? E às vezes até literalmente. O que está sendo condenado aqui? Ociosidade. Está sendo condenado aqui a recusa ao trabalho. É o que está no próximo, pode passar? O próximo. Isso aí. Podemos estar dispostos a pensar que o juízo do apóstolo passa os limites da misericórdia e caridade quando, com referência ao vício de ociosidade, escreve, porque ainda quando convosco ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ociosidade. Se o meio pelo qual nós recebemos o nosso sustento, e veja, meio pelo qual Deus determinou que nós recebamos o nosso sustento, seja o trabalho, logo, aquele que se recusa a exercer esse meio que Deus determinou, ele não pode usufruir do fruto desse trabalho, que no caso ele vai estar usufruindo do fruto do trabalho de quem? De outra pessoa, do fruto do trabalho alheio. Não existe almoço grátis, isso não é uma verdade apenas no contexto empresarial, não. Isso é uma verdade total, alguém está pagando por aquilo que aquela pessoa está consumindo. Né? Veja, irmãos, Paulo não está trabalhando pessoas em contexto de necessidade, contextos, enfim, de vulnerabilidade. Não é isso. O que está sendo combatido aqui é ociosidade. Ociosidade. E existe isso hoje em dia? Não sei aqui, irmãos, mas Juiz de Fora, você dá uma voltinha lá em Juiz de Fora, para nossa região lá, Zona Norte, Benfica lá, meu Deus do céu. O que tem de pessoas na rua, sem fazer nada. Pessoas, maioria, na sua grande maioria, homens, que não estão doentes, não estão inválidos, eles simplesmente estão na rua. E como que vivem? Do trabalho alheio. Porque eles se posicionam na porta do banco, da loteria, do mercado. E pedem, e pedem, e pedem. E as pessoas, de boa fé, contribuem, ajudam. Só que, sabe, meus irmãos, quando nós ajudamos de forma desordenada e de forma simplesmente assim, a pessoa estendeu a mão, vou ajudar, sem saber o contexto, sem saber se há de fato ali uma necessidade, na maioria das vezes o que nós estamos fazendo é sustentando gente ociosa, gente que não quer trabalhar. Não é porque a pessoa está na rua necessitando ali de alguma coisa que de fato aquilo é uma necessidade real e justificável. Existe isso, essa necessidade real e justificável? É óbvio que existe. Mas a grande maioria, pelo menos eu falo pelo contexto de onde eu moro, são pessoas que simplesmente encontraram nisso uma forma de viver tranquilo. De viver. Eles não precisam se preocupar com horário, não precisam se preocupar com disciplina, não precisam se preocupar com nada. E há casos lá, inclusive, pasme, das pessoas ajudarem e o camarada recusar. O camarada fala assim, não, isso daqui não é bom não. Recusar e jogar fora. E esses padrões bíblicos, irmãos, eles precisam ser pensados por nós. Nós não podemos ser ingênuos, tá? O apóstolo Paulo,
ele traz um outro ensinamento para a gente também, na sua carta a Timóteo, se não me engano, que é quando ele vai falar sobre a ajuda aos necessitados da igreja. O que Paulo faz? Ele diz assim: não, todos que surgirem na porta da igreja, ajudem. Não! O apóstolo Paulo, ele coloca critérios para que as viúvas da igreja sejam de fato anexadas à igreja, ao sistema ali que havia na igreja, para receberem ajuda. Ele coloca, tem que estar debaixo desses critérios: idade tal, condição tal, não tem que, se tiver parentes que são crentes, a responsabilidade de ajudar é desses parentes, aí é onde ele vai colocar, porque aquele que não tem cuidado dos seus, né, pior do que infiel, não é igual a fé e tudo mais. Ou seja, há todo um critério colocado na Escritura Sagrada para assistencialismo, para ajuda. Por quê, irmãos? Porque existem, e não poucos casos, de pessoas que não estão numa condição de fato de necessidade, mas estão numa condição de ociosidade. E, de novo, isso é ir contra aquilo que nós encontramos na Escritura Sagrada. Isso é ir contra o padrão que a palavra de Deus coloca para nós. O próximo, então, mostra isso, né? O Moore, ele escreve que a severidade do juízo do apóstolo alcança o ápice quando ele afirma: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. As implicações são inescapáveis. É a marca da fé de Jesus, o índice da integridade e equidade, fruto do Espírito de Cristo, que trabalhemos, seria aqui o correto no caso, para ganhar nosso sustento e prover para quem, por razões de parentesco, depende de nós. Ele aqui está indo no campo mais amplo, então, do combate à ociosidade, dizendo o seguinte: não podemos estar imersos nessa ociosidade, porque é nossa obrigação trabalhar para garantir o sustento dos nossos, aqueles que dependem de nós. Tudo isso, irmãos, repito, eu quero ficar chato nisso e repetitivo nisso. Tudo isso, irmãos, é um padrão que a Bíblia está estabelecendo. Se nós entendemos a Bíblia como palavra de Deus inerrante, que deve ser aplicada a todas as áreas da nossa vida, como é a forma correta de entender a Bíblia, isso daqui não é uma opção, isso é um padrão estabelecido por Deus. Trabalho, não ociosidade. E aí, ele segue e diz que a ética do Novo Testamento, sancionada por nada menos que um mandamento do Senhor Jesus Cristo, é que trabalhemos tranquilamente e comamos o próprio pão. Quando o nosso pensamento é governado por essa ética, a ociosidade é considerada o quê? Iníqua, e alcança proporções enormes quando coloca o trejeito de piedade e considera o trabalho incompatível com as demandas da comunhão com Deus. Olha, eu já presenciei casos, irmãos, em que as pessoas tentavam justificar a sua ociosidade com a obra de Deus. Que sentido? Não posso trabalhar, não posso fazer isso daqui porque eu tenho que dedicar esse meu tempo aqui para fazer essa obra de Deus, para atuar dessa e dessa forma. É claro que o trabalho na obra de Deus, ele exige de todos nós alguns sacrifícios, né? Isso é fato, né? Trabalhar na obra de Deus não é tirar férias, né? Mas o princípio, irmãos, é que devemos trabalhar para o sustento dos nossos, e o trabalho, ele em nada é incompatível com a obra de Deus, pelo contrário, ele é compatível. Trabalhar é realizar a obra de Deus, né? E aí, olha como que o Moore joga a questão para o Senhor Jesus, em como que o Senhor Jesus lida com os fariseus do seu tempo. Esse é o mesmo tipo de repreensão dispensada pelo Senhor a fariseus e escribas quando os acusou de hipocrisia. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Marcos 7:9.
Nosso Senhor tinha em mente a transgressão aberta ao 5º mandamento. O homem era dispensado da necessidade de sustentar seu pai e sua mãe, se sua ajuda fosse dada a Deus. Qual que é o contexto aqui? Aquela ideia do Corban, né? Eles pegavam aquilo que deveria ser dado para o sustento aos pais e dedicavam aquilo ao templo. Jesus os está censurando sobre essa prática, chamando a atenção deles aqui então, para quê? Para o cuidado com os seus. Devem ter cuidado com os seus, isso não pode ser negligenciado. E aí o próximo diz, invalidaram a palavra de Deus pelas próprias tradições. Religiosidade espúria substitua os deveres concretos e práticos da ordenação divina pelas supostas consagrações de devoção religiosa. Ou seja, não existe isso então, né, de cair na ociosidade com a desculpa de que aquilo está sendo feito porque precisa-se atuar na obra de Deus. Se a gente está vendo desde o começo que a família, ela atua junta nesse trabalho, nesse mandato, visando cumprir o que Deus ordenou, óbvio que negligenciar a família não é, então, algo positivo. Tudo tranquilo até aqui, meus irmãos? Eu sei que eu estou falando muito, né? Mas, enfim, é necessário, né? Aí, olha só o que diz o próximo. Pode passar, irmão. Pode passar mais um. Isso aí. O critério da ética cristã não atinge apenas a ociosidade conspícua. Atinge também a assédia. Ou seja, preguiça. Com tanta frequência, o vício de cristãos professos. Irmãos, olha, a preguiça, ela é uma coisa, assim, difícil de lidar, de detectar recentemente, porque muitas vezes ela está camuflada em algumas outras questões. Então, eu vou te dar um exemplo. Você quer uma coisa que mais tem tomado o tempo das pessoas hoje, tempo produtivo, tempo positivo, do que redes sociais? É uma coisa tão bizarra, mas tão bizarra, que eu descobri esses dias, e de fato não sabia, que criaram um verbo agora, usado nas redes, que é scrollando. Que é o quê? O exercício que o indivíduo passa fazendo assim, ó, passando ali para cima, o feed ali do, sei lá, Instagram, TikTok, YouTube, seja lá o que for. Criou-se um termo para definir isso. E veja, não é o uso, não vou nem dizer consciente, mas produtivo, de uma pesquisa, de ver algo e tal. É simplesmente o fato de ficar olhando para uma tela fixa e passando o dedo ali para cima e, sabe, e vendo, ou nem vendo, né, porque se fica passando direto ali, a pessoa tem que ser assim, um tipo de mutante para conseguir absorver o conteúdo ali, né? O que é isso, irmãos? Perda de tempo. Preguiça. Obrigado, meu irmão. Ah, mas eu cheguei de um dia cansado do trabalho, um dia desgastante, e eu vou ficar aqui perdendo tempo, passando meu dedo aqui infinitamente no celular, para os meus olhos ficarem sendo alimentados aqui de algo que não traz proveito nenhum. É assim? Não. Ah, eu tive um dia cansativo do trabalho, eu vou dar aqui uma relaxada, uma descansada. Isso é descansar? Não sei que mudaram a definição, né? Mas não, meus irmãos. É perder tempo. Tempo frutífero, que poderia ser usado por coisas frutíferas. E isso, às vezes, irmãos, no contexto familiar, isso se desenrola numa coisa muito triste. Que é os filhos ali ao lado querendo atenção. Às vezes o esposo ou esposa querendo atenção. Aquele pai daquela mãe. E
além do próprio ato ser um ato infrutífero, isso ainda se soma com essa negligência dos seus que estão ali querendo atenção. Às vezes o filho quer conversar, quer, enfim, fazer qualquer coisa de filho. E, irmãos, isso tem tomado a nossa mente cada vez mais de uma forma muito sorrateira, porque existem diversas barreiras, diversos escudos que a nossa natureza pecaminosa ela consegue estabelecer e edificar para nos proteger da crítica a isso. Então, uma delas, mas eu não estou vendo nada ilegal, nada imoral. Mas eu não estou fazendo nada errado. Eu só estou aqui vendo, sabe? Perceba, irmãos, é um gasto de energia e tempo infrutífero. É gastar energia ali em algo que não traz retorno. De novo, isso não é descansar. Eu não estou dizendo que a gente não possa descansar, que a gente não possa ter recreação e tudo mais. O meu ponto aqui é chamar a atenção para algo que já está tão impregnado na mente das pessoas que quem trabalha com isso já começou então a cunhar termos para definir isso e para trabalhar em cima desses termos. Eu trabalho com redes sociais, administro redes sociais, enfim, de algumas pessoas e tal. E assim, nos estudos que são feitos para isso, existe toda uma questão, vamos dizer assim, intencional de trabalhar com a linguagem certa, a imagem certa, o horário certo, para de fato prender a atenção das pessoas naquilo ali, para de fato fazer as pessoas ficarem fixas naquilo ali. E é um desafio para a gente trabalhar com isso enquanto servo de Deus, né? Porque a nossa intenção não é de forma nenhuma fazer com que as pessoas se aprisionem ainda mais nesse tipo de comportamento, né? Só que aí você trabalha na contramão disso, pensando no quê? Produção de bom conteúdo para edificação de fato do povo de Deus, mas aí você trabalha contra um robô, contra um algoritmo, que faz o quê? Ele não entrega o conteúdo que de fato é um conteúdo, ele entrega aquilo que faz entrar nesse frenesi. E é uma loucura, é uma loucura. E é por isso que eu falo isso, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. Existe todo um trabalho feito para dominar a nossa mente, para roubar, então, no nosso contexto aqui do que a gente está falando, o nosso tempo, que deveria estar sendo gasto, então, para outras coisas, como segue aqui a definição que o Moura está dizendo. Atinge a dissipação de tempo e energia de que todos precisamos admitir a culpa. O princípio que com frequência dita a nossa prática não é o máximo de trabalho, mas o mínimo necessário a fim de escapar da censura pública e preservar a nossa decência. Enfim, pode passar, irmão, que eu fiz alguma coisa errada. É isso aí. Enquanto pensamos na extensão que essa atitude alcançou o pensamento e a prática, temos certa ideia da degeneração alcançada pelo abandono dos cânones bíblicos. É abertamente discernível na indústria, que eu estou dizendo. Porém, nosso pensamento divergiu de pensamentos bíblicos, de padrões bíblicos de pensamento sobre a instituição divina do trabalho em tal medida e a tal ponto, a preocupação por sossego e entretenimento chegou a nos possuir, que a preguiça e a lassidão invadiram a maioria das vocações sagradas. De novo, irmãos, de novo sendo chato e repetitivo. Descanso não é algo condenado pela Escritura Sagrada. E vou além, entretenimento não é algo condenado pela Escritura Sagrada. O problema está quando o entretenimento ele se torna a busca essencial do indivíduo. E, repito, não apenas redes sociais, mas inúmeras coisas. Você quer ver outra coisa que é digno, sim, da nossa preocupação e da censura? Antigamente, a TV
ela tomava o nosso tempo em horários específicos, dependendo do seu gosto. Por quê? Porque você estava preso à programação, né? Você ligava a TV, você tinha que ver o que estava passando naquele horário, né? Lembro que na casa dos meus avós era uma dinâmica interessante, né? Porque meu avô gostava de assistir jornal, minha avó gostava de assistir novela. Aí na hora do jornal ele ia para a sala, assistia o jornal, ela ia para a cozinha. Na hora da novela eles faziam o caminho inverso e se encontravam no corredor ali. Ela voltando para a cozinha, ele voltando para a cozinha, ela indo para a sala. Hoje em dia, irmãos, é assim? Não. Tem um tal de streaming, né? Um é pouco, né? Vários. Inúmeras séries, com inúmeras temporadas, com episódios de vários minutos. E, de novo, existe também um termo utilizado para as pessoas que ficam ali horas e horas ali, que é a ideia de quê? Maratonar. Aquela ideia, vou maratonar aqui então, tal série e tudo mais. Há algum pecado necessariamente nisso? É óbvio que não, irmãos, mas o meu ponto aqui é chamar a nossa atenção para quê? Para o tanto de tempo, energia que é gasto nessas coisas, que acabam, aos poucos, nos conduzindo, nos empurrando, inevitavelmente, para o campo de uma vida preguiçosa, de uma vida de ociosidade, ou de uma vida que talvez não se enquadre nessa ideia de ociosidade, mas de uma vida que acaba sendo vivida para que os intervalos do horário de trabalho, da jornada de trabalho, sejam preenchidos com esse tipo de coisa. Não é mais aquela ideia assim, então, estou aqui exercendo o meu trabalho com fidelidade, com empenho, visando a glória de Deus, e assim que der o meu horário, eu vou correr para minha casa para poder ter um tempo devocional com a minha família, para poder ter um tempo com os filhos, brincar com os filhos, com a esposa e tudo mais, para ter um tempo, sabe, de aproveitar para ler algo aqui da palavra de Deus, ler um livro que tem a ver com a palavra de Deus. Não, é aquela ideia assim, vou exercer aqui o meu trabalho da forma que der, para que no meu tempo disponível eu possa correr para minha casa, porque eu tenho que terminar de assistir aquela série maravilhosa que eu estou assistindo. Repetindo, né? Algum problema em ver algo? Não. O problema é quando isso se torna, então, sabe, esse objetivo de vida. Cada brecha é preenchida com entretenimento. Cada janela de tempo preenchida com entretenimento. E às vezes, irmãos, chega-se ao ponto de que momentos que deveriam ser desfrutados em família, como um almoço, como um jantar, um café, é desfrutado como? Na frente de uma tela, consumindo o entretenimento. Isso é problemático, irmãos. A gente precisa pensar sobre isso, sabe? A gente precisa fazer uma análise da nossa mente, da nossa vida, para ver se, de fato, os nossos descansos e o uso que nós fazemos dessas coisas, ele está sendo sadio e benéfico, ou se nós não estamos já presos num padrão de vida infrutífero, num padrão de vida contrário ao que a Escritura estabelece para a gente e que acaba nos levando, então, para esse tipo de postura. E aí, seguindo aqui no que ainda usando o texto, o material do Moore, no que ele diz, né? Como podemos esperar que a estrutura social e econômica seja permeada pelos conceitos de obrigação, dignidade e prazer do trabalho honesto e consciencioso, se a própria igreja mostra tão pouco sangue, suor e lágrimas no cumprimento de sua vocação? É esperar, irmãos, é olhar assim, nossa, olha como que o cenário da nossa sociedade está. Olha como que a sociedade está em frangalhos e tudo mais. E qual que é a postura do cristão? A mesma dos que estão lá fora. Às vezes, com esses escudos, então, que eu falei, né? Ah, não, mas não é imoral. Ah, mas não é indecente. Ah, mas não é algo, uma doutrina errada.
mas acaba que o exercício disso, ele se mostra também infrutífero, né? Ele segue e pontua aquilo que eu mencionei de forma rápida lá atrás, que é a ideia de Paulo colocar ali então princípios para a ajuda da igreja, né? Ele diz: o apóstolo levou em conta o perigo das viúvas poderem se tornar parasitas na igreja de Deus. Aí ele cita: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Ele exortou: entretanto, as que se entregam aos prazeres, mesmo viva, está morta. E ele não deixaria que tal censura maculasse as benfeitorias da igreja. Mas o que diremos quando os ministros da palavra se tornam parasitas e são culpados da acusação de estarem mortos enquanto vivem de forma indolente e suave? Ou seja, um chamado à repreensão para nós também, né? E aí, enfim, caminhando para o final, eu quero pensar com os irmãos aqui agora um pouquinho sobre a ideia de vocação. Vamos recapitular rapidinho aqui. O trabalho tem a sua origem em Deus. A revelação bíblica já começa nos apresentando um Deus trabalhando, realizando a sua obra. Nós, enquanto imagem e semelhança de Deus, devemos replicar isso então, agir, manifestar isso também, porque também fomos feitos para o trabalho. Cumprimos esse mandato no casamento também, onde homem e mulher se unem, e o trabalho dos dois, então, sendo uma só carne e com as suas funções, ele contribui, então, para o exercício disso, de frutificar, multiplicar, dominar sobre a terra. Vimos também quanto que a Escritura Sagrada, ela traz repreensões para o ócio e para a preguiça, quanto que isso não pode ser visto como prática nossa cristã. Vimos a ideia de nós nos preocuparmos com a forma como gastamos o nosso tempo, né? E agora eu quero ver com os irmãos então um pouco aqui sobre essa questão de vocação. A teologia reformada, ela trabalha muito bem essa ideia de vocação, né? Qual que seria basicamente a ideia de vocação? Vou desenvolver aqui, mas basicamente é a ideia de que há um chamado divino, se assim posso dizer, e digo isso aqui entre muitas aspas, para a realização daquilo que Deus quer que nós façamos. O nosso trabalho, ele não é simplesmente uma coisa aleatória, né? Aleatório, tem que trabalhar e tudo mais. Há sim a ideia de que fomos chamados para exercer certas atividades e que há sim vamos dizer assim, uma bênção de Deus no exercício que nós realizamos de certas atividades. Chamados, levantados para cumprir certos fins. Nós vamos ver isso daqui. A instituição do trabalho subjaz a toda a questão da vocação humana. Precisamos apreciar aqui de novo o princípio que se aplicava antes ao celibato e casamento. Ele está trabalhando aqui mostrando que a ideia de celibato e casamento era um chamado divino, assim como a Bíblia diz, né? Jesus falou sobre aqueles que são chamados para ser dessa forma e tal. Aí ele diz: qual caminho de vida o indivíduo deveria seguir em relação a esse interesse básico na vida deve ser determinado pelo dom próprio com que Deus o dotou. Algo aleatório? Não. Dom próprio que Deus o dotou. Esse é o índice da vontade divina e, portanto, do chamado divino. Em relação ao tipo específico de trabalho com que cada pessoa deve se engajar, encontramos o mesmo tipo de sanção. O trabalho de cada pessoa é uma vocação divina. Nós, às vezes, acostumamos, irmãos, a entender a vocação divina apenas no chamado ministerial, né? O indivíduo foi vocacionado, é assim, inclusive, que a gente chama, né? Alguns que estão ali em período de seminário e tudo mais. Mas, muito acertadamente, o Moore defende aqui que o nosso trabalho, o trabalho que nós exercemos na sociedade, ele envolve também, em alguma medida, uma vocação divina. Ele envolve, sim, em alguma medida, um chamado divino. E aqui ele cita
Calvino. Olha o que Calvino diz. Eu quero ler um texto longo, mas eu quero ler só para os irmãos verem como que isso está muito bem fundamentado. É preciso levar em conta isso, escreveu Calvino, que o Senhor ordena a cada um de nós, em todas as ações da vida, que atentemos para a sua vocação, pois Ele sabe com quão grande inquietude se inflama o engenho humano, de quão inconstante volubilidade cada um é levado para cá e para lá, quão ávida é sua ambição em abraçar diversas coisas a um só tempo. Portanto, para que através de nossa estultícia e temeridade, de cima a baixo, não se misturem todas as coisas, Deus ordenou a cada um seus deveres em gêneros distintos de vida. E para que alguém não ultrapassasse temerariamente seus limites, chamou vocações a essas modalidades de viver. Calvino está dizendo o que aqui então? Que há sim um chamado divino para nós, para cada indivíduo, para que nós possamos exercitar aqui então o nosso trabalho nesse mundo. Caso contrário, a gente entra num frenesi de abraçar um monte de coisa e no abraçar esse monte de coisa não fazer o quê? Nada, né? Aí ele segue. Daí, para que não sejam levados em volta às cegas por todo o curso da vida, a cada um foi atribuída pelo Senhor, como se fosse um posto de serviço, sua forma de viver. É bastante sabermos que a vocação do Senhor é em tudo o princípio fundamental do agir correto, a qual, quem não se reportar, jamais se aterá ao caminho reto em suas atividades. Talvez poderá ele, às vezes, engendrar algo louvável na aparência. Entretanto, o que quer que isso seja, à vista dos homens, será rejeitado diante do trono de Deus. Ademais, nenhuma harmonia haverá entre as próprias partes adversas da vida. Finalizando, consequentemente, a vida te será então ordenada o melhor possível quando te dirigires a este escopo, porquanto alguém nem mesmo tentará, impelido pela própria temeridade, mais do que sua vocação permitir, uma vez que saberá não ser lícito exceder seus limites. Quem haverá de ser obscuro de condição de cultivar a sua vida individual, não pesarosamente, de modo que não desserte a posição em que for divinamente colocado? O que está acontecendo aqui, irmãos? Vamos lá. O que Calvino está defendendo aqui? Nós temos um chamado divino. A grande questão que é a pergunta que muitos têm, principalmente nessa fase de juventude, quando vai começar a estudar, quando vai começar algo, né? O que eu vou fazer, né? Aquelas perguntas, né? Eu tenho que prestar um vestibular, tenho que fazer uma faculdade, o que eu faço? Qual o curso que eu faço? Eu tenho que trabalhar, para que área que eu vou? E embora, irmãos, a gente saiba que sim, existe essa ideia na teologia reformada de um chamado divino, de uma vocação divina, é fato que não há um texto bíblico que você vai abrir, a Bíblia vai dizer especificamente para você assim: faça tal coisa, vá para tal área, exerça tal função. Isso não existe, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, a Escritura Sagrada, ela traz para a gente diversos princípios pelos quais nós os usamos para aplicar os padrões, os ensinamentos bíblicos à nossa vida, para que a gente, então, baseado nesses princípios, a gente saiba como se portar. Então, vamos pensar alguns deles aqui. Nós somos chamados por Deus a viver em comunidade, em corpo, igreja. Nós não somos chamados para viver sozinhos numa ilha, vivemos em comunidade, com outros irmãos. E a estrutura que a Bíblia apresenta, a vida em comunhão, é uma vida em que você não apenas vem aqui, senta, participa do culto, dos estudos e vai embora. É um padrão onde nós compartilhamos a nossa vida. E literalmente, compartilhamos a nossa vida. Não é à toa que nós nos chamamos de quê? Irmãos, né?
Não é simplesmente um termo bonitinho que foi utilizado porque não tinha outro. Isso é uma ideia, isso é um padrão que existe na nossa tradição cristã, de nos chamarmos de irmãos. Está na Escritura Sagrada isso. Paulo se referindo aos crentes, aos membros das igrejas que ele escreve, como irmãos. Ou seja, uma comunidade fraterna. E, baseado nisso, ou como complemento disso, a Escritura Sagrada tem um texto interessante que ela diz que na multidão dos conselhos há o quê? Sabedoria. Irmãos, nós ganhamos muito como servos de Deus quando nós conversamos, compartilhamos, pedimos ajuda e pedimos conselhos aos nossos irmãos. Sobretudo aos nossos irmãos mais experientes. E experientes não apenas no sentido de idade, mas no sentido de fé cristã, de mais tempo de caminhada com Deus, de mais sabedoria, no sentido de mais compreensão da palavra de Deus. E olha, irmãos, um bom conselho, uma boa direção dada por irmãos sábios, por crentes fiéis ao Senhor, é um bom direcionamento para a gente ser conduzido, para a gente entender, para a gente reconhecer o chamado e a vocação divina na nossa vida, para o nosso trabalho. Só que isso às vezes é visto com maus olhos. Às vezes as pessoas elas tentam viver em igreja, mas com uma mentalidade muito individualista. Com essa mentalidade, então, de que isso daqui é simplesmente para você ouvir a pregação e mais nada. Não, irmãos. Família, de fato, não é clichê isso, né? Então, às vezes você tem dúvida, olha, estou em dúvida em relação a trabalho, eu estou em dúvida em relação a estudo, eu estou em dúvida em relação a, sabe, rumos que eu vou tomar aqui na minha vida, porque tal coisa está acontecendo aqui no meu contexto familiar e tudo mais. Como é que eu encontro de Deus aqui uma resposta, então, para isso, um caminho, um encaminhamento para isso? Você não vai encontrar de alguém levantar, colocar a mão na sua cabeça e dizer assim diz o Senhor, né? É óbvio que não. É o quê? É na vivência com a igreja, na vida com a igreja. É no compartilhar, é no conversar, é no ouvir então alguém dizer e falar, olha, eu acho que esse caminho aqui não é interessante por causa disso e disso e disso. E aí a pessoa chama a sua atenção para coisas que às vezes você ainda não tinha pensado. Fala, é verdade, não tinha olhado a situação por essa ótica, por esse ponto de vista. E aí você conversa com outro e outro tem uma visão semelhante e tal. Sabe, irmãos, isso daqui precisa acontecer para nos ajudar e nos orientar nisso também. E isso é um meio seguro para entendermos essa ideia de vocação do trabalho também. É óbvio que você não vai ter aquela postura assim, então eu vou esperar aqui, quando eu descobrir qual é o meu chamado e qual é a minha vocação, então aí eu vou trabalhar. É óbvio que não, né? Porque senão você vai entrar naquilo que a gente já viu aqui como sendo condenado pela Escritura Sagrada. Há também, irmãos, a ideia de tentativa e erro. No sentido de que é aleatório? Não, meus irmãos, claro que não. Mas no sentido de que às vezes você, pela necessidade e por saber que trabalhar é algo que deve ser feito, você vai começar em algo e vai estar ali exercendo. Em algum momento você vai vendo que as coisas vão te conduzindo para sair dali, para mudar de ramo. Eu brinquei lá na igreja esses dias quando estava falando sobre isso, né? Tem umas coisas que são muito óbvias, né? Lá no interior de Minas, a gente tem uma ideia que é a ideia do sem jeito. Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar isso daqui? Sem jeito. É o quê? É quando, sabe quando o indivíduo está tentando manusear ali uma ferramenta que você olha e fala assim, rapaz, mas não tem aptidão nenhuma para isso. Tem às vezes até boa vontade, muita energia, e às vezes energia até demais, né? Mas não tem o manejo correto, não tem ali, sabe, a devida habilidade. E às vezes você vai se ver nisso, você vai se ver no exercício de uma função, de um trabalho, você fala, rapaz, não está indo. O que eu faço? Eu vou conversar com outros irmãos, vou pedir conselhos, vou pedir ajuda, vou pedir orientação, vou conversar com o pastor da igreja, por exemplo, aconselhamento pastoral, conversar com outros irmãos. E aí, irmãos, a coisa vai caminhando e Deus vai mostrando os caminhos.
até que num determinado momento da sua vida, você vai se ver então cumprindo aquilo ali, aquela vocação, aquele chamado que o Senhor Deus tem para a sua vida. Aí ele segue e ele diz, pode passar, irmão. A aplicação específica à esfera do trabalho recebe uma ênfase particular. Há uma boa razão para isso. Quando o trabalho é pesado, quando a dificuldade é opressiva, quando as condições impostas sobre nós não são as que a misericórdia e a justiça ditariam, quando somos tentados à revolta individual organizada, quando estamos prontos a recompensar o mal da parte do patrão com o mal do trabalho descuidado de nossa parte, é justo então que precisamos ser lembrados. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Isso aqui é muito importante, irmãos, e entra naquilo que eu falei lá no começo, e disse que a gente ia desenvolver um pouco mais para frente, né? Existem condições de trabalho que são pesadas, opressivas, que estão fundamentadas não na misericórdia, não na graça de Deus. Existem. Existe injustiça no mercado de trabalho? Hein? Se a gente for parar para falar sobre isso, né? É claro que existe. O que nós, como cristãos, então, devemos fazer quando estamos inseridos num contexto de trabalho semelhante a esse? Colossenses 3. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. É óbvio, meus irmãos, que nós não somos obrigados a permanecer num ambiente em que as coisas não estão cumprindo a reta justiça, onde injustiças estão sendo cometidas, inclusive contra nós. Somos obrigados a ficar. Qual que é a nossa postura como crentes? Posso sair. Posso sair. Ah, mas a minha condição no momento não me permite sair. Posso reivindicar melhorias? É óbvio. É óbvio. Posso pedir melhorias? Sim. Sim. Ah, mas eu posso então exercer o meu trabalho na mesma medida com que as coisas estão acontecendo, pagando na mesma moeda? Não. Não. Por quê? Porque o padrão que é colocado aqui, irmãos, é esse. Fazendo o que a gente faz como para o Senhor, de todo o coração. O salário é ruim, as condições de trabalho são difíceis, e como que eu me porto? Fazendo aquele trabalho de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor, porque é isso que nós estamos fazendo. Ou então, trocando de emprego, mudando, indo para outro lugar. Mas enquanto ali, exerço essa função, entendendo que estou fazendo isso para o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o bom nome do Senhor seja preservado, principalmente no meu testemunho como um cristão aqui nesse ambiente. E isso daqui, irmãos, também é algo difícil, porque geralmente em cenários como esse, e principalmente cenário de maioria de outros trabalhadores, nós somos tentados a seguir a manada, a seguir o comportamento dos outros, né? E às vezes é difícil, até porque exercer um comportamento devido cristão, você vai ser criticado, né? Você vai ser criticado. Vão dizer que você está a favor do patrão, a favor daquelas condições e tudo mais. Mas, de novo, irmãos, não são as circunstâncias que moldam a nossa prática. Não são as circunstâncias que determinam como nós vamos agir. É nós que agimos como servos de Deus, trabalhando como para o Senhor, da forma como o Senhor exige, da forma como agrada o Senhor, independentemente das circunstâncias. Podendo sim, repito, reivindicar melhores condições, podendo sim pedir por melhorias, mas enquanto ali, irmãos, atuando como servos de Deus. Ele segue
O apóstolo Paulo coloca o dedo sobre o vício cardial do nosso trabalho no contexto dessa exortação. Fazemos isso para agradar aos homens. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Uma boa exortação em relação, em primeiro lugar, ao temor dos homens, em segundo lugar, em relação ao exercício do trabalho bem feito, simplesmente quando estamos sendo monitorados, quando estamos sendo vigiados, né? De vez em quando viraliza aí algum vídeo de funcionários tendo um certo comportamento e num local onde foi instalada uma câmera recentemente, né? E quando alguém vê a câmera, né, todo mundo muda na hora, né? Por quê? Porque isso é um padrão, né? Atuar bem, exercer bem, somente quando se sabe que está sendo monitorado. É o padrão para nós, servos de Deus? Trabalhar bem, atuar bem, com dignidade, com empenho, com amor, sabendo que eu estou fazendo aquilo para quem? Para o Senhor, para Deus. Sabendo que, no fim das contas, eu estou sendo sim monitorado. Não por uma câmera, mas por Deus, o Deus dos céus, que é quem é o padrão de trabalho ao qual nós devemos ser obedientes, né? Mesmo quando o trabalho mais satisfatório é realizado, e mesmo que grande prazer seja derivado dele por consideração ao homem, como mestre ou simples apreciador do nosso trabalho, mesmo aí, a motivação e a realização violam o primeiro princípio do trabalho, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens. O que ele está trabalhando aqui? Que essa obrigação de um trabalho bem exercido, ela não existe apenas em más condições, ou apenas quando você não está satisfeito. Na verdade, mesmo quando você está satisfeito, quando o trabalho está legal, quando as condições estão boas, quando o salário aquele salário excelente, o exercer daquela função não deve ser para buscar agradar aos homens, deve ser para agradar a Deus. Porque isso também é uma tentação que a gente pode cair, né? O contexto é ideal, é o trabalho dos sonhos, é o salário dos sonhos. O que eu vou fazer? Eu vou dar o meu melhor e vou me empenhar aqui para que esse chefe, esse supervisor, sei lá, essa pessoa que está sobre mim aqui, tem autoridade sobre mim, ela me veja e me mantenha aqui, porque esse negócio aqui é bom demais, eu não quero perder isso. Não. Mesmo quando você está satisfeito, está tudo legal, a motivação deve ser o quê? Agradar ao Senhor. Percebe, irmãos, como o Senhor é o padrão para tudo, então, né? Contextos adversos da minha motivação, agradar ao Senhor. Independente de estar sendo monitorado ou não, a minha motivação, agradar ao Senhor. Um contexto muito bom, muito legal, o trabalho dos sonhos, a minha motivação é o quê? Agradar ao Senhor. Fazer isso para o Senhor. Fazer para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E a consequência que ele mostra, então. Esse princípio põe toda a ostentação do serviço e a tentativa de agradar aos homens na categoria do pecado. A vocação mais sagrada na terra, a proclamação da palavra de Deus pela palavra oral escrita, prostitui-se em adoração a homens, em vez de ser dedicada ao louvor a Deus, se for guiada pelo critério de fazer média com os homens, e não receberá a recompensa da herança. Isso não é serviço a Cristo, o Senhor. Meus irmãos, eu vou finalizar por aqui, porque o que se segue aí é um desenvolvimento do que eu já mostrei. Faltam só 4. Mas para a gente concluir, a minha fala então, nessa manhã, é com esse intuito de trazer para a gente, então, reforçar na nossa mente, para que como servos do Senhor, então, nós tenhamos uma visão de fato bíblica sobre aquilo que é o que toma uma grande, se não a maior parte das horas do nosso dia, que é o nosso trabalho, né? A gente, às vezes, existem contextos em que você fica mais tempo no trabalho do que você consegue ficar em casa com a família, né? Tirando o tempo que você está dormindo, né?
tempo que sobra para ficar em casa, para ficar com a família, ele é muito pequeno. Grande fatia do dia ela é destinada ao trabalho. E não é porque isso nos foi legado por causa do pecado, não é porque isso nos foi legado como uma maldição, não. O trabalho é algo divino, é algo que tem a sua origem em Deus. Sendo assim, devemos nos empenhar, exercer isso, que, repito, toma grande parte do nosso tempo, seguindo os padrões bíblicos. Não é que Deus está preocupado com a forma como nós cultuamos, com a forma como nós cuidamos da nossa família e a forma como nós trabalhamos. Nós devemos ser deixados a seguir apenas as regras da empresa. Não. A forma como exercemos nosso trabalho continuam sendo respaldadas por aquilo que nós encontramos aqui, na palavra de Deus. Deus é o nosso motivador. Deus, Ele é aquele a qual nós visamos agradar no exercício das nossas funções. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, que Deus nos dê não apenas entendimento, mas sim força e coragem para nos portarmos como crentes nesse ambiente que, em alguns casos, é hostil, é desafiador, sim, em alguns casos é difícil. Que Deus nos livre da perda de tempo, né? Deus nos livre de gastar o nosso tempo de forma infrutífera. Que tudo aquilo que nós de fato nos empenhamos para fazer seja para que Deus seja glorificado. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos pela Tua palavra. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor, na Sua infinita sabedoria, o Senhor deixou revelado nas páginas da Escritura Sagrada a forma como nós devemos lidar com o trabalho. Nos ajude nisso, Deus. Nos ajude de fato, Senhor, a sermos crentes, servos do Senhor, fiéis ao Senhor, nesse contexto. Nos ajude de fato, Deus, a nos livrarmos dessas tentações modernas de exercermos o nosso trabalho de uma forma ímpia, Deus. Que o Senhor não nos deixe ser levado pela maioria, Senhor. Que de fato, Senhor, sejamos crentes, que de fato, Deus, sejamos servos do Senhor ali, Deus, ainda que isso nos obrigue a ir contra a maioria, a ir contra o consenso, Deus. Que aquilo que nos motiva, Senhor, a levantar, a sair para o trabalho, venha ser, Deus, o Senhor, Tua glória. Venha ser, Deus, honrar o Teu nome. Que sim, Deus, por meio do nosso trabalho, nós possamos ser recompensados para o bom cuidado da nossa casa, da nossa família, Senhor, porque precisamos disso. Mas que isso não venha ser, Deus, o principal motivador, Deus. Que possamos olhar isso, Senhor, como um vislumbre, Deus, daquilo que o Senhor é e daquilo que nós vamos também seguir sendo, Deus, na eternidade ao Teu lado. Nos ajude, Deus, nos ajude. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém.